Quando você reclama da doença, você está pedindo a Deus com muita força mais doença. Quando você reclama da falta de dinheiro, você está pedindo com muita força, 2 vezes, mais falta de dinheiro. Hoje eu tenho uma convidada muito mega, super, hiper power especial que vai fazer parte aqui. Além de eu admirar muito ela é uma grande amiga. Sabe quando tu tem orgulho de dizer assim, eu sou amiga dela? Sabe, eu sou amiga dela? O nosso tema de hoje é como sair do pânico, do medo e da ansiedade. Como tu vai sair desse modelo mental ruim? Então, galera, essa é a Márcia, uma grande amiga que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, que eu chamo ela, às vezes eu chamo ela e digo assim, Márcia, tu é foda, eu te admiro, eu te olho, eu me inspiro em ti, e ela me olha assim, tá, mas por que tu tá falando tudo isso? Eu assim, porque eu te amo, Márcia, porque tu me inspira, porque tu te admira. E ela me ensinou muita coisa que eu pratico diariamente. Uma delas, eu ensinei há uns 2 dias atrás, que eu fiz uma live falando sobre rotina, que ela vai trazer de sacada aqui, muda a vida. De como tu enxerga crise, como tu sai do medo, assim, ó, em questão de minutos. Em questão de minutos, tu consegue sair de uma vibração de medo, de não conseguir achar solução, de estar em pânico, de estar ansiosa, com medo que família pegue coronavírus e morra, medo de não ter dinheiro, medo de o filho enlouquecer dentro de casa e ficar depressivo, medo. Para uma vibração, para uma vibe mental, para um modelo mental onde tu consegue enxergar a solução. Onde em meio à crise tu consegue dar um significado diferente e ver oportunidade. Em meio à crise que tu acha que tu não vai ter dinheiro para pagar as contas, tu consegue achar um jeito das coisas acontecerem. Antes da gente continuar de novo, eu vou falar uma coisa, compartilha aqui, ó. Se tu conhece alguém que tá com a vibe ruim aí, por favor, chama ela aqui e vamos compartilhar. Márcia, tem ajudado um monte de gente aí. Fala um pouquinho o que a vibe do medo, do pânico, da ansiedade faz com as pessoas. O inimigo é invisível. Então, a nossa imaginação, ela fica mais aflorada ainda. Os medos, as inseguranças são ainda muito maiores do que se a gente estivesse tratando com algo palpável, visível, que você já está enxergando lá do outro lado. E isso fez, minha gente, com que as pessoas ficassem a 1000 por hora na cabeça. E o que eu tenho dito para as pessoas, Raquel, é que o meu medo é o que ele já está provocando na cabeça, contaminados na cabeça, na alma, no coração. E essa contaminação é muito mais séria do que a contaminação física. Porque a contaminação física, se você tiver com o corpo fortalecido, e vocês que acompanham aqui a Raquel, ela trabalha isso com vocês o tempo todo, alimentação, mentalidade, exercício físico, vocês estão se blindando. Então, ok, a preocupação não é essa. A preocupação é a blindagem emocional, mental e emocional que a maioria das pessoas não está fazendo. Essa sim vai nos ferrar. Essa vai deixar sequela por muito tempo. Sabe quando a gente diz que tem filho do carnaval? Que 9 meses depois de fevereiro nasce um monte de criança? O meu medo são os filhos indesejáveis desse vírus. O que é os filhos indesejáveis? São as doenças que vão pipocar daqui a alguns meses. Para alguns vai ser doença autoimune, para outros vai ser câncer, para outros vai ser depressão, para outros vai ser síndrome do pânico, para outros vai ser problema cardíaco. Não é na hora que estoura, mas as sementes da doença estão sendo plantadas agora. E a gente vai colher isso daqui a alguns meses. Vai dizer, ó, filho do vírus que aconteceu lá atrás. O que a Márcia está trazendo agora, por isso que a gente começou com o negócio do medo, do pânico e todos os medos que ela está falando agora, porque é o seguinte, saúde física, ela depende de estar te alimentando bem, estar dormindo bem, estar treinando, mas se tu tiver com um fator de estresse que tu não sabe lidar e tu não vai resolver, mata todos os outros. Tu pode estar treinando... Medo e ansiedade detona. E é ciência, tá? É uma liberação de cadeias de hormônios e neurotransmissores que faz baixar a tua imunidade. Né, Márcia? Ô, Raquel, todo mundo sabe disso, eles já sentiram isso na prática, na pele. Quando é que a gente pega a gripe? Quando baixa a imunidade, quando baixa emocionalmente a imunidade. Acontece um problema emocional que te derruba, a gripe aparece. O vírus já estava do teu lado o tempo todo. Por que então que ele ainda não tinha se manifestado? Porque você estava fortalecido. Na hora que acontece um problema emocional e que a gente cai,
cai a imunidade e aí a gripe diz, oba, esse alvo tá fácil. E como é que a gente fortalece, minha gente? Primeira coisa é entender o que é gratidão, porque as pessoas acham, Márcia, eu sou grato, toda vez que me fazem um favor eu agradeço. O nome disso não é gratidão, o nome disso é educação. Márcia, eu sou grato, todo dia antes de dormir eu agradeço a Deus. O nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. O que é gratidão, então? Mudança de olhar. Você para de olhar para o problema e olha para a bênção. Você para de olhar para a dificuldade e olha para a oportunidade. Você para de olhar para o obstáculo e olha para a chance que a vida te deu. É mudar o olhar aí dentro de casa onde você está. Simplesmente faz 10 repetições do exercício tal de gratidão, 20 repetições do exercício tal de gratidão. Exercício. Mas não estou me sentindo afim. Faça sem estar afim mesmo. Pensa que você está blindando a tua mente, está blindando o teu coração, está blindando a mente e o coração do teu filho. Porque, minha gente, mais sério do que a gente se deixar afetar com tudo isso, mais sério do que você entrar em depressão, em síndrome do pânico, desenvolver câncer, úlcera, gastrite, alergia, enxaqueca, problema de coluna, é o que você pode estar fazendo nos seus filhos. Raquel, na minha época da psicologia, teve um estudo que foi feito, eu não vou lembrar agora qual foi o local, qual foi a cidade. Era uma cidade que estava em período de guerra e estava sendo bombardeada pelos inimigos. Eles eram bombardeados o tempo todo pelos inimigos. E um pouco antes tinha aquele barulho das bombas começando a cair, depois das bombas explodiam. A cidade a cidadezinha ficava em pânico, mas eles não tinham para onde fugir. Então eles tinham que ficar dentro de casa rezando para a bomba não cair em cima deles, porque se caísse, iam morrer. E acontece que naquela época eram famílias que tinham filhos pequenos. Passaram os anos, esses filhos pequenos cresceram e foram averiguar e descobriram que todo mundo ficou com trauma pós-guerra. Essas crianças, que agora eram adultos, elas não podiam ouvir barulhos fortes, elas não podiam ouvir nada que fosse muito agressivo, que acionava o pânico da guerra que elas sentiram lá na infância e elas ficavam destruídas. A vida delas virou uma droga. Mas entre essas crianças que eram adultos, descobriram uma mulher que não tinha pânico, que podia fazer barulho à vontade em volta dela. Ela, inclusive, não tinha recordação negativa da época da guerra. E ninguém entendeu nada. Como ela conseguiu se blindar, sendo que todo mundo da cidade dela viraram adultos em pânico, com depressão pós-guerra, e essa mulher não tinha isso. E aí foram investigar e descobriram que essa mulher, na época das bombas, que era uma menina, assim como todos os outros, era filha de uma mãe surda. A única pessoa que morava na casa com ela era uma mãe surda. O que acontecia? A mãe não entrava em pânico quando as bombas estavam caindo, porque ela nem sabia que as bombas estavam caindo. Como a reação da mãe não era de desespero, essa filha não aprendeu a ter medo e cresceu sem medo. Por que as outras crianças ficaram em pânico? Porque viam os pais desesperados. Eu pratico já gratidão diariamente, pela manhã, pela noite, eu tento praticar ao longo do meu dia. Tem sempre muito mais intensidade para dar, tem sempre muito mais do que fazer. Nem todo dia eu faço todos os exercícios como eu devo, mas a minha vida mudou. Isso é ciência. A gente não está falando ou só de religiosidade, ou só de holístico, ou só de, eu sou meio hippie. Não. É ciência. É a minha o tipo de pensamento é o que gera. É a minha tese de doutorado, Raquel. Eu provei no doutorado defendido nos Estados Unidos que a gratidão transforma. Para provar, eu precisava ter 33% de resultado positivo, que é o que é exigido pela ciência. Eu tive 93% de validação. O normal é 33%. Eu tive 93% de validação na minha pesquisa. E esses 7% que não validaram foram as pessoas que ingressaram no meu curso da gratidão, mas que não fizeram o curso. Aí também é demais, né? É igual o povo que entra no teu programa de emagrecimento. Quer emagrecer sem fazer. Não faz nenhuma aula e diz, é fraude. Me inscrevi no programa da Raquel, paguei o que ela pediu pelo programa de emagrecimento, não emagreci nada. Quantos exercícios você fez? Nenhum. Qual foi a tua mudança de alimentar? Nenhuma. E queria que funcionasse. Então, é claro que não funciona. Só funciona para quem exercita. Fiz questão de fazer meu doutorado com esse tema porque eu queria provar cientificamente para o mundo. Exatamente por isso eu defendi essa tese. Uma coisa que eu queria muito que as pessoas escutassem.
que é o porquê do mimimi, quando a gente chora, é criança, o reclamar 2 vezes. Vamos lá, então fala vamos sobre lá. isso. Olha só, quando a gente não está ocupando a cabeça com a gratidão, a gente está ocupando com a reclamação, que é o oposto da gratidão. A gente diz o oposto é ingratidão. Não, por incrível que pareça, o oposto é reclamação. Quem não agradece, reclama, que é o outro extremo. E aí, qual é o problema da reclamação? Vamos pensar na palavra reclamação, minha gente. Re quer dizer 2 vezes, né? Eu repeti, eu fiz de novo. E o que é o clamar? Então, reclamar. O que é o clamar? Ele clamou a Deus. Ele pediu com muita força a Deus. Quando a gente clama, a gente pede com muita força. Então, quando a gente reclama, a gente pede com muita força 2 vezes. Então, vamos lá. Quando você reclama da doença, você está pedindo a Deus com muita força mais doença. Quando você reclama da falta de dinheiro, você está pedindo com muita força 2 vezes mais falta de dinheiro. Quando você reclama do seu marido, você está pedindo 2 vezes com muita força para ele ficar pior. Ao reclamar, o que você está fazendo é pedindo 2 vezes mais daquilo pelo qual você reclamou. Então, no mínimo por inteligência, a gente tinha que parar de reclamar, porque cada vez que a gente reclama, a gente pelo menos dobra o nosso problema. Energeticamente, a gente dobra o problema. Quando a gente é criança, o chorar, quando a gente é criança, funciona, né, Márcia? Claro, o bebezinho chora porque é o jeito que ele tem de se comunicar. E aí ele reclama. Uma coisa legal é isso. A gente começou a reclamar quando nasceu. Primeira coisa que você fez ao vir ao mundo não foi gratidão, mamãe. Gratidão, médico que fez o parto. Gratidão, enfermeiras, porque você não sabia falar. Você sabia fazer o quê? Chorar, que é o jeito da criança reclamar. Reclamou porque estava difícil respirar, porque foi a primeira vez que se respirou. Reclamou porque talvez o pediatra ainda te deu um tapa na bundinha. Reclamou porque te seguraram de cabeça para baixo. Reclamou porque tirou do quentinho da barriga da mãe. A gente já começou a vida reclamando. Aí a gente estava com cocô, a gente chorava, reclamava. A gente queria mamar, a gente reclamava. A gente queria colo, a gente reclamava e funcionou. Aí a gente aprende, diz, então se eu reclamar vai funcionar. Só que é lindinho quando você é bebê. Quando você cresce, as pessoas não aguentam. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que só vê o pior da vida. Gente, isso é tão automático, isso é tão filho da mãe na nossa cabeça, isso cola tanto esse hábito de reclamar. Ontem eu estava numa live com a minha audiência, e aí uma pessoa falou, Márcia, eu só lamento que eu só te descobri agora. Eu falei, tá errado, Vera. Eu acho que o nome dela era Vera. Tá errado, olha o que você acabou de fazer. Eu só lamento porque eu só te descobri agora. Olha o que você está fazendo, lamentando. A vida dá mais do mesmo. A vida vai mandar mais motivos para a Vera lamentar. É como se a vida, como se Deus, como se a tua mente entendesse assim. Se ela fala tanto de dívida, é porque ela gosta de dívida, então eu vou mandar mais. Se ela fala tanto de solidão, é porque ela gosta de solidão, então eu vou dar um jeito de ela ficar mais solitária. Se ela fala tanto de doença, é porque ela gosta de doença, então eu vou mandar mais doença. É lógico, minha gente. Você só fala das coisas que você gosta. A tua mente entende que você gosta e a tua mente manda mais. Simples assim. Onde tu dá foco, expande. Se tu tá focando na reclamação, na falta de dinheiro, tu só vai olhar para o lado e perceber falta de dinheiro. Se tu tá olhando, focando, não estou saudável, não tenho tempo de treinar, tu só vai achar coisas que te dizem que tu não tem tempo para treinar. Então, é incrível como a mudança na tua comunicação, tanto verbal quanto não verbal, o que tu fala, é exatamente o que tu atrai. Eu sou Raquel Quartiero, eu sou educadora física há mais de 16 anos e eu já ajudei milhares de mulheres a saírem do ciclo da tortura e entrar definitivamente para o ciclo do corpo dos sonhos, transformando os seus corpos, mas também não só os corpos, mudar o estilo de vida com energia, disposição, felicidade e uma autoestima elevada. Eu vou te mostrar agora como tu pode conseguir todos esses resultados. Quer saber qual é o segredo?